Seja bem-vinda a mais um podcast Ítalo Ventura. Eu sou Ítalo Ventura, especialista em relacionamentos e comportamentos sociais, colecionador de histórias também, e eu tô quebrando o código dos homens para você viver um relacionamento de alto valor. Maves do meu Instagram, @ItaloVentura, a gente está ao vivo nesse exato momento. São mais de 800 mulheres ao vivo aqui comigo. Se você ainda não me segue no Instagram, @ItaloVentura. É muito gostoso a vibe do Instagram, gente. Meu Deus do céu. A gente se diverte, né? E o pessoal do YouTube também. Você pode escutar esse podcast em qualquer plataforma, Android ou iPhone, de podcasts. Inclusive, me deixa um review positivo. Outra coisa, todos esses podcasts, eles entram no meu canal no YouTube, Ítalo Ventura Podcast, nesse exato momento. Esse bebezinho, esse mais novo bebezinho, bateu mais de 10 mil mulheres inscritas. Uhul! Vamos chegar aos 100 mil também. A gente tem um irmão mais velho, né? Eu tenho um filhinho, que é o irmão mais velho, que tem mais quase 1.300.000 inscritas. E nesse bebezinho são 10 mil, olha só que legal. E você achando, né, que a gente começa com privilégios. Não, todo mundo começa do zero. Todo mundo começa do zero. Mulherada, todo mundo começa do zero. Vocês estão aqui testemunhando o meu canal Ítalo Ventura, que acabou de bater 10 mil. Daqui a pouco eu vou gravar um podcast e vou falar: pessoal, acabamos de bater 100 mil. Escuta o que eu estou falando. E daqui a pouco, sabe o que eu vou falar? Ítalo, galera, acabamos de bater 1 milhão. E sabe qual que vai ser o meu segredo? Eu vou te contar o meu segredo. O meu segredo é consistência, persistência. Muitos de vocês desistem no meio do caminho. E sabe por que eu vou bater 100 mil? Porque eu não desisto, eu vou continuar. Sabe por que eu vou bater 1 milhão? Porque eu não desisto, eu vou continuar. Eu já estou continuando. Então, quem está nesse episódio, quem ouviu isso, vai ver isso acontecer. Use isso na sua vida, pratique isso na sua vida. Não desista de você, não desista dos seus sonhos. Nossa, parece para-choque de caminhão, né? Mensagem da fé. Não desista dos seus sonhos. Mas galera, não tem o que falar. E sabe o que é mais louco? Você já ouviu isso trocentas vezes e você não entendeu. Aí nem cavalo aguenta, né, gente? Vamos nós. Você já viu sua amiga se ferrando com um cara, você vai lá e se ferra. Você já se ferrou 3 vezes com 3 caras diferentes e você continua se ferrando. Galera, é só olhar. O mundo não nasceu ontem. O mundo não nasceu ontem, olha as histórias e aprende com elas, mas tá tudo bem, um dia a ficha cai. Muitas fichas caem para mim todos os dias, essa mesmo demorou para cair, mas preste atenção, eu vou bater 100 mil inscritos no meu canal do podcast. Como, Ítalo? Qual é a mágica? A mágica é continuar, 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 não para. E vai. Uma hora vai bater. Assim que funciona. Acabou. Entendeu o meu segredo? Então, que esse seja o seu segredinho também. Só entre a gente, tá bom? Bom, e agora eu vou ler uma história real, de uma mulher real, do método MAVE, minha querida aluna da turma 8. E o nome dela não vou falar, né? Não é um canal de fofocas. Pra que você quer saber o nome da minha aluna? Ela tá aqui cedendo de coração a sua história, para que a história dela ajude com a sua vida e ter o meu acompanhamento pessoal. Vamos lá então? Valendo? Nesse exato momento são mais de 1.000 mulheres de alto valor ao vivo. Vamos nós. Oi, Ítalo, tudo bem? Tudo bem. Acompanhando sempre o podcast, eu vou fazer um pouquinho diferente aqui. Oh, meu Deus do céu. Você que manda, ainda bem que esse não é o podcast Ítalo Ventura, gente. Pensou se fosse o meu podcast? Caraca, eu teria que ser do meu jeito. Ainda bem que é o seu podcast, com certeza. Você que manda todo. Eu sou obediente. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Sou um menino bem ajuizado. Vou ir direto para as matrizes. Pai e mãe, olha que ousada, gente. Essa mulher é ousada. Chega como? Me dá aqui esse microfone. Deixa eu fazer aqui. Calma aí, vamos lá. Tá tudo bem. Isso é Marvel, né? Assim que eu gosto. Treine, cria um monstro. Gente do céu, às vezes, olha,
Eu fico, eu fico chocado no choquito. Porque no começo do primeira aula era um bicho. Ah, Ítalo, posso falar? Levanta a mão tímida. Deixa eu falar. Ah, não tem problema não. Minha filha, no último dia de mentoria, me dá aqui esse microfone aqui. Ó, já vamos logo no que eu quero aqui. Vamos falar disso, entendeu? Eu que mando. Tá bom, me desculpa. Tá tudo bem, é assim que eu gosto. Desde essa tenra idade, gente, olha, tenra, deixa eu procurar no Google, gente. O que é tenra idade? Né? Tenra idade, eu preciso. Tenra idade, vamos lá, gente. É a designação para crianças de poucos anos, que não têm um espírito amadurecido, ingênuos, geralmente menores de 10 anos. E também usa-se essa expressão para designar animais de tenra idade, ou seja, animais novos. Olha, tenra Mave. Então, assim, gente, não é mais Baby Mave, tá? Quando a pessoa está no seu início, no seu processo, que não entendeu a filosofia Mave, ela não é mais uma Baby Mave, ela é uma tenra Mave. Olá, tudo bom, minha tenra Mave? Ou seja, a mentalidade dela é menor de 10 anos, entenderam, né? Tenra Mave. Nossa, a gente aprende, é muito bom, né? Aprender. Oi, suas tenras. Quando o boy falar qualquer coisa, você tem que ser doce com as palavras e implacável com a atitude, não é? Então, provavelmente ele não vai saber o que é tenra. Então, você vai falar assim, nossa, que atitude tenra. Nossa, obrigado. Meu Deus, eu sou sempre assim mesmo. Eu adoro. Sempre me falaram que eu tenho essa maturidade e tal, muito tenro. Aí mal sabe ele que você tá como? Oprimindo ele. Muito bom. Mas vamos lá, seriedade. Agora vamos ler, já que a gente aprendeu o que é tenra, vamos ler agora e todo mundo vai entender. Desde essa tenra idade, sim, claro. Provavelmente nos seus 10 anos, entendi. Eu observava que meu pai não agia certo com minha mãe. Humilhações, traições, brigas permeavam o relacionamento deles. Bem normal, né? Nessa época. Aliás, vamos lá. Nossa. Não é normal, é comum. Distinção de normal e comum. Normal deveria ou deve ser duas pessoas se amarem e se respeitarem. Se amarem, isso é um ensinamento de um grande mestre, né? Ame os outros. Você é o outro também, tá bom? Ame, né? Ele não fala odeie, ama só se te amarem, respeita só se te respeitarem, não tem esses poréns não, tá? Não tem nenhuma cláusula miúda nisso aí não. Ame, amai. Amai o próximo. Você entendeu? Amai o próximo. É um ensinamento de um grande mestre. Ele não fala ame o próximo se ele te amar. Então, esse deveria ser o normal. A gente está num mundo tão maluco, tão doido, que o comum, que virou comum, as pessoas não se respeitarem, não se amarem, né? É comum, você vê lá. Tanto é que eu falei, nossa, muito normal. Minhas palavras me roubaram. Não é normal, é comum. Muito comum, né? Ainda mais lá atrás. Hoje em dia, a gente veio uma mudança. Agora, lá atrás era muito comum. Normal não. Normal é amar e respeitar. Agora, infelizmente, virou comum. Infelizmente, se você deixa sua carteira cair no chão e você vai lá, vê, devolve a carteira com todos os documentos, todo o dinheiro. Caraca! A pessoa fica espantada porque você devolveu a carteira com dinheiro. Gente, isso é o normal. Olha que distorção que o nosso mundo tá. Nosso mundo está distorcido. Quando você faz o que deveria ser o normal, você é parabenizada por isso. Que louco, hein? Bem maluquete.
Eu lembro, inclusive, de episódios específicos com várias vezes minha mãe estava toda arrumada, sentada no sofá, esperando meu pai, porque eles tinham combinado de sair para dançar. Mas muitas vezes eu a via esperando, ele simplesmente não aparecia. Ele ficava no bar bebendo com os amigos e esquecia o compromisso com ela. Aquela época mal havia telefone, imagina celular. Comum, mas não é normal. Vi minha mãe sofrendo e chorando muito por causa do meu pai. Eu sabia desde muito pequena que queria aquilo pra mim de jeito nenhum. Que eu não queria aquilo pra mim de jeito nenhum. Eu sempre tive muita personalidade. Oh, sério? Nem percebi. Nem percebi. Já chegou como? Me dá esse microfone aqui, deixa eu falar. Minha filha que é assim, a Cel. Às vezes eu tô conversando, eu e a Flávia, tomando café da manhã, alguma coisa. Deixa eu falar, papai, deixa eu falar. Claro, filha, pode falar. Tudo bem, gente, tá tudo bem, tá tranquilo. Você nem percebi que você tem personalidade. Naquela época mal havia telefone, imagina celular, certo? Eu via minha mãe sofrendo e chorando muito por causa do meu pai. E eu sabia desde muito pequena que eu não queria aquilo, sempre tive personalidade. O grande problema era que eu não tinha boa referência. Isso é verdade. Porque, assim como todos os seres humanos, você vai aprender como, gente? Você vai aprender com o que você escuta, vê e os exemplos. Episódios específicos, né? Então, você está vendo... Qual é a primeira referência de mulher da sua vida? Sua mãe. Então, a sua mãe, você está olhando a sua mãe diante daquele fato, daquela situação, e você começa a entender como você deveria agir. Como você deveria agir. Ah, é assim então que eu tenho que agir. Eu preciso ficar submissa. Eu posso ser tratada de qualquer jeito. Mulheres choram, mulheres sofrem, mulheres são submissas. São suas referências. É isso que hoje você entende que não. Agora, na fase mais marcante da sua vida, você entendeu que era assim. Como é que você explica para você, agora adulta, que você é livre, que não é assim? Já criou, né, o caminho. Já criou essa sinapse. Já criou esse modelo. Ou você pode ir para o lado contrário. O lado totalmente contrário, da rebeldia, que é bom. Não, eu via o que essa mulher passou, eu não quero nada do que essa mulher passou. É bom. Agora, desde que isso seja feito com leveza. Porque a rebeldia, ela tende a trazer, escuta isso, a rebeldia, ela tende a trazer exclusão. Vou falar de novo. A rebeldia tende a trazer a exclusão. Uma família de pessoas com uma mentalidade, com um programa mental de pobreza financeira, ela vai excluir aquele membro da família que está criando riqueza. A mulher, num círculo familiar de mulheres que estão submissas a esses maus tratos comuns, mas não normais. Se ela fala, não, comigo não, o que vai acontecer? Exclusão. Você vai ser excluída. Você vai ser excluída. Tender a ser excluída. Porque você não é igual a elas. E aí, tem que ter trabalho aí. Mas vamos ver o que aconteceu, né? O grande problema era que eu não tinha uma boa referência. Os amigos do meu pai eram como meu pai, comum, não normal. As amigas da minha mãe eram como minha mãe, comum, mas não normal.
Assim como os meus parentes eram como os meus pais, comum, mas não normal. Naquela época eu não tinha noção nenhuma. Claro, você era uma criança, mas ansiava por referências. Perfeito. Acabei buscando essas referências nos filmes Água com Açúcar, comum, eu também. Que minha mãe via em novelas, entre outros. E exatamente, né? E é sempre isso. É sempre o conto de fada. Eu achava que para conquistar uma mulher eu tinha que ser lá um lambão que ficava mandando flores o tempo todo, falava eu te amo colocando uma mulher no pedestal. Ítalo, não deve ser assim? Não, não deve ser assim. Você não tem que colocar ninguém no pedestal. Tá todo mundo de igual para igual. E se você tiver que colocar alguém no pedestal, é você, porque a vida é sua. Então, eu endeusava as mulheres, e existe muito isso do lado dos homens, tá? Entendam isso. Entendam isso. Eu endeusava as mulheres de uma forma errada, não quer dizer que vocês não sejam deusas. Eu trato a minha esposa como uma deusa, como uma musa. Pelo menos eu tento, né, gente? Às vezes a gente não trata, não. A gente fala, dá umas brigadas, mas tá tudo bem. É melhor, né? Melhor tá do lado da luz mais do que da sombra, né? Mas a gente não é de ferro, escorrega e volta. Esse é o poder. Não é que você não pode escorregar, mas voltar. Voltando aqui. E aí, isso me causava dor, porque era tanta endeusamento de forma errada, que cara, eu não conseguia nem conversar, eu tremia de medo, eu abaixava a cabeça. Nossa, o que eu vou falar com essa entidade superior que são as mulheres? Não, não são entidades superiores, a gente tá aqui de igual para igual. Nem pior, nem melhor, nem pior, apenas diferente. Como já dizia, às vezes eu baixava umas músicas de funk que falava assim, nem pior, nem melhor, apenas diferente. Era Funknet, alguma coisa assim. Funknet, nem pior, nem melhor, apenas diferente. Ente. Aí, é uma frase... Você viu que minhas referências filosóficas são muito, muito confiáveis, né? Mas é verdade, né? Não vamos falar que a gente é igual, mas ninguém é pior nem melhor. Todos merecemos respeito. Agora, igual a gente não é, né? Tem uma pecinha bem diferente. Uma pecinha para fora, uma pecinha para dentro. Começa aí. Mas isso não quer dizer nada. É só um encaixe que fica mais gostoso. Mas vamos lá. O grande problema é que eu não tinha uma boa referência, os amigos do meu pai. Beleza, acabei buscando essas referências no filme, eu também. Infelizmente, aquela época ainda muito menino. Não é infelizmente. Era aquela época. Eu não tinha discernimento para entender que fui buscar referência em um dos piores lugares. Claro, você não tinha, cara. Você está sendo covarde, tá? Pare de ser covarde com você. Você não tinha noção do que você só pode falar isso hoje porque você chegou aqui, porque você passou por isso, cara. Tá bom? Não seja covarde. Ai. E outra, né? Não odeie sua mãe nem seu pai por isso. Não odeie sua mãe nem seu pai. Eles fizeram o melhor que tinha, com as referências que ele tinha, com os desafios que eles tinham. E como que eu posso falar isso, gente? Acontecia o que tinha que acontecer de forma linda e perfeita. Eu não vou avançar, eu não vou aprofundar, eu não vou expandir isso. Talvez um dia a gente expanda. Mas aconteceu o que tinha que acontecer. Eles eram perfeitos um para os outros, um para o outro. Com tudo que teve. Segue o baile. Demorei muitos anos para entender verdadeiramente que aqueles filmes e novelas não representavam em nada a vida real. Esses programas são capazes de fazer verdadeiros estragos na nossa cabeça. Levei muito tempo para entender que as minhas referências estavam erradas e o amor de novela que eu procurava simplesmente não existia. Claro que tudo isso era no nível de consciência, pois me perguntar se eu estava procurando um príncipe encantado, racionalmente, com muita convicção, dizia que não, que estava procurando o homem da vida real. Eu sempre fui muito reservada, muito na minha,
Mas nunca fui de ir a festas, sair passando rodo. Nem eu. E quando eu tinha alguma paquera, às vezes minha mãe descobria e me dava um balde de água fria. Eita ferro, hein? Ela conhecia muitas pessoas e muitas famílias na cidade em que morávamos, pois ela era professora por muitos anos. Às vezes, quando ela descobriu um paquerinha meu, ela virava para mim e falava: pelo amor de Deus, não se mete com esse menino. O pai dele é um safado. Ou a família dele não presta, entre outras coisas. Além disso, eu sempre fui extremamente criticada pela minha mãe. Nível hard mesmo, tipo, nada ou quase nada que você faz presta. Caraca. Sabe por que ela faz isso? Porque pessoas feridas ferem pessoas. Quando eu fui para a faculdade, em outra cidade, eu consegui ter o meu primeiro namorado. Você entende que a vida dela começa só a mudar quando ela se afasta do pai e da mãe dela? Vocês entenderam isso? Que louco? A vida dela só começa a mudar quando ela se afasta do pai e da mãe dela. Muito crazy, né? Mas é verdade. Você começou a namorar, você vai ver que a vida dela vai fluir um pouco, quer ver? Eu não li essa história, tá? Mas vamos ver se eu tô certo. Mas como era de se esperar, foi um relacionamento muito ruim. Nada de novidade, porque ela teve referência de relacionamento ruim, como é que ia ser bom? Ela não sabe se relacionar. Gente, eu vou continuar. Mas como era de se esperar, foi um relacionamento muito ruim. Havia muita insegurança de ambas as partes. Ele era muito instável emocionalmente, muito ciumento e por muito tempo desrespeitava e humilhava por ele. Alguma coincidência? Será que a filhinha saiu de casa e foi procurar entre tantos homens que ela podia se relacionar? Tantos homens, imagina uma faculdade. Quanto que homem que tem lá? Numa cidade nova. Por que ela vai escolher um cara igualzinho o pai dela, hein? Ó, muito inseguro, instável, desrespeitava e humilhava ela. Após 5 anos, consegui ter a coragem de terminar definitivamente aquela relação. E eu prometi para mim mesma que jamais passaria por aquilo de novo. Legal. Nesse momento, pode ter criado uma nova ressignificação, um novo caminho, uma nova sinapse, uma nova crença. Agora, a grande questão é essa, se ela está motivada pela dor, pelo amor, a energia disso conta muito. Porém, conscientemente, em vez de me permitir errar até acertar, aos poucos eu acabei me sabotando e evitando novas oportunidades de relacionamento. Claro, você não conhece, você tem intolerância à felicidade. Intolerância à felicidade, intolerância a coisas boas, intolerância a um homem legal, intolerância a um homem fiel, intolerância a um homem respeitoso. Porque você não teve contato com isso. Igual tem pessoas que têm intolerância a um alimento, tipo eu, exatamente. Ai. Você tem intolerância, só que uma intolerância emocional. Chega um homem legal, tá doido, chuta que é macumba. Tá doido, fala em Deus. Tá doido. Isso não faz bem pra mim não, gente. Eu quero ser respeitada, amada e não traída não, gente. Tá doido. Entendeu? É quase uma intolerância. Justamente pelo medo de errar e fracassar. E de onde vem esse medo? Você não faz nada certo. Que você ouvia na infância. Quando eu encontrava alguém, ao menor sinal de que esse relacionamento poderia se tornar aquele amor, eu terminava tudo. Pois é. Eu não quero ser bem tratada. Isso não é bom. Era isso que você falava. Você lembrava das referências, né? À medida que eu ia errando, ia me fechando mais e caindo em armadilhas na minha mente. Vocês querem saber qual é o antídoto para isso? Se vocês quiserem, eu vou te dar um caminho. Espera até o final do podcast que eu vou falar. Vou anotar aqui, tá? Antídoto. Antídoto para isso. Anotei. Sabe uma armadilha que eu descobri recentemente? Qual? Até pouco tempo eu só tinha amigas casadas. Qual é o problema? Eu só fazia programas de gente casada, cheio de exclamação. Eu tinha crença de que todos os bons homens já estavam casados, mas também, né?
Eu só frequentava ambientes de pessoas casadas. Quem eu queria encontrar? Pois é, né, gente? Engraçado que, assim, eu sou só um radialista aqui, né? Porque ela tá falando, já tá respondendo, tá tudo bem. Vamos lá. Vou até fazer uma voz diferente. Enfim, hoje, após uma longa jornada de busca por conhecimento, após o seu curso, após várias expectativas, exercícios de perdão aos meus pais, estou drasticamente mudada por dentro. Gente, no método MAV, a gente tem uma mentoria só de perdão. É um ritual que a gente faz. Ela é a mentoria por volta da mentoria 3 ou 4. A gente faz um ritual forte, é um ritual, não um rito, não tem nada de bruxaria não, tá, gente? É tecnologia. Mas eu preciso criar um alto impacto emocional na cabeça dela. Então, na mentoria 3, a gente faz um ritual de cura e perdão. Cura e perdão. É a 3, né, Carolzinha? Mentoria 3. Até a turma 6, eu fazia esse ritual na primeira aula, só que ele é muito forte. Ele é muito forte. Então, eu mudei ele para a terceira, quarta mentoria. Para a gente, né, primeiro fazer uma preliminar, né, fazer aquele negocinho todo, beijinho no pescoço, aquele negocinho, aquela xeroquinha no cangote. Aí depois eu já chego, ó, ritual de cura e perdão. Ritual de cura e perdão. Não, ritual de cura e perdão. Não tem pra correr. Que lindo ouvir isso de você. Que lindo ouvir isso de você. Após vários exercícios de perdão, eu só não estou namorando ainda porque eu tive que parar o funil para focar no concurso que eu queria muito passar e tinha saído o edital. Tá bom. Perdoada. Só que a vida nos prega algumas peças às vezes, não é mesmo? Sim, é mesmo. Nesse momento estou no concurso, foi adiado e estamos na quarentena. Já que a vida me deu um limão, vamos fazer uma limonada. Estou priorizando agora atividades que eu estava adiando por falta de tempo. Como ler mais. Eu entrei no seu curso Jogo das Palavras. Oh, bebezinha, coisa mais linda. Gratidão mesmo, eu amo você. Você está no método MAV. Ou seja, você está cuidando da sua essência, do seu jogo interno e conhece as estratégias. E aí você entra no Jogo das Palavras, que é um curso de comunicação avançada. Se você junta conhecimento mais estratégia e domina as palavras, aí, minha filha, sucesso. Tudo no seu devido tempo. Enfim, mas não desistirei jamais. Muito sucesso para você. Muito obrigado por tudo. Muito bom. E cadê a pergunta? Gente, a pessoa só queria causar no meu podcast. Vocês perceberam? Ela queria só falar assim, Ítalo, eu que mando, eu que vou falar. Fica quieto, escuta. Eu vou contar minha história. Vou falar palavras difíceis para você ter que procurar no Google. Olha, tá bom. É Mavi que fala, né? Desculpa. Eu que mando, eu que vou. Você vai ficar falando tudo quietinho, porque eu vou dar o problema e já vou dar a solução. Porque ela mesma já deu a solução, olha. Ela falou, só me relacionava com homens casados. Armadilha, não é? Também, como é que eu ia ter alguma coisa? Resolvi meu problema. Muito legal. Tinha um problema com os meus pais. Resolvi, fiz a carta de honra e perdão, fiz o ritual. Eu pensei que ela pergunta, Ítalo, ainda tenho que resolver isso. Aí eu já ia estufar meu peito, claro. Eu acho que você tem que fazer. Não, ela já resolve tudo. Então, desculpa. Impressionante. Então, com essas palavras que eu posso fazer o quê? Tô brincando. Parabéns, minha aluna. Isso mostra o seu grau de maturidade. Isso mostra o quanto você evoluiu, o quanto você saiu da tenra idade e agora está nesse processo de amadurecimento, está nesse processo de despertar. A caminhada é longa e eu tenho algumas considerações para você, beleza? Eu tenho algumas considerações para você. Tudo é válido, tá, gente? Tem uma coisa que eu nunca falei abertamente, que eu vim a falar nessa mentoria. E eu vou dar uma dica muito poderosa para vocês. Eu anotei 2 coisas aqui.
Eu anotei sobre... Ah, tá. Antídoto. Se você teve maus exemplos, né, vamos dizer assim, no seu ambiente familiar, no seu ambiente que você frequentava, principalmente na infância e tal, é uma fase onde você aprende olhando o comportamento de outras mulheres, de outros homens. Ah, então o homem pode agredir. Ah, legal. E você sabe que isso é errado dentro de você. Só que isso está tão cravado, tão profundo, que até mesmo se você for uma mulher forte, poderosa, sabe? Que falou que nunca aceitaria uma agressão, é possível que você acabe pagando a sua língua. Você vai encontrar alguém que provavelmente vai ter essa tendência, porque você só viu isso, porque você só conhece isso, e até vai aceitar esse tipo de coisa. Logo você, né, que falou que nunca iria aceitar isso. Por que isso acontece, Ítalo? Porque esse é o programa que está rodando aqui dentro. E é muito difícil. Exige muito trabalho você trocar essa programação. Você entende? Porque até mesmo você, forte, independente, disse que nunca aceitaria uma traição, nunca aceitaria ser desrespeitada, tal qual sua mãe foi, nunca aceitaria um ato tão grotesco como ser agredida. Por que você acaba acontecendo isso com você? Por quê? Porque esses foram seus exemplos. A gente não está falando de razão, a gente está falando de uma criança. A criança, você entende que é como se fosse uma criança coada que precisa ainda emergir? O Tony Robbins fala essa palavra, né? Cure a menina e a mulher vai aparecer. Cure a menina e a mulher vai aparecer. Então, se a criança não foi acolhida, amada por você, porque agora você é essa mulher adulta, provavelmente você vai repetir esses padrões, porque é o que você viu, ouviu, foram os episódios específicos. Então, é um processo de cura muito grande dessa criança, muito grande. E cure perdão dos seus pais. Porque o seu primeiro movimento vai ser ficar irada, raiva. Caraca, não tinha que ser assim, não podia ser assim, cara. Por que minha família não é uma família normal? Por que tanta briga? Por que tanto isso, cara? Eu só era uma criança. Cara, eles ferraram com a minha vida. Hoje eu me ferro no meu relacionamento, eu não consigo sentir alegria, eu não consigo ter uma vida leve, eu não consigo ser leve. Eles acabaram com a minha vida. Eu não tenho confiança em mim. Eu não me amo. Provavelmente é a primeira coisa que você vai sentir. Eu era só uma criança, é verdade. Mas não aponte culpados. Foi perfeitamente o que tinha que ser tido. Aconteceu perfeitamente o que teria que ter acontecido. Exatamente como tinha que ter acontecido. Então, aconteceu o que tinha que ter acontecido, houve o que tinha que ter havido, não culpe seus pais. Tem aquela música mó legal, né, do Legião Urbana. Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. São crianças como você. Eles são crianças também, gente, como você. Isso aconteceu com eles. Você já imaginou como é que foi a infância deles? Talvez eles nunca contaram para você como é que eles se conheceram, detalhes mesmo de como eles se sentiram. Os avós, bisavós, tudo isso. Então a culpa não é deles, aconteceu o que tinha que acontecer.
te trouxe até aqui e agora é hora de você acolher a sua criança, perdoar eles, honrar eles. Honrar não é obedecer, tá, gente? Minha mãe falou para eu não namorar fulano, minha mãe falou para eu ser médica, eu não quero, mamãe falou para eu visitar ela, eu não quero. Tá vendo que a criança não foi curada ainda? Cure a criança e a mulher vai aparecer. Cure a criança e a mulher vai aparecer. Agora eu vou te dar uma outra coisa, um antídoto. Então aceita isso, não nega, aceita, já passou, aconteceu, foi assim. Abençoe eles, abençoe tudo, porque tudo isso é ensinamento para você seguir daqui para frente. Agora eu vou te dar uma dica de ouro que eu prometi para você. A dica de ouro é o seguinte: se não teve boas referências na infância, não é verdade? E outra coisa, tá, mulherada, que é mãe? Erich Fromm, um sociólogo, filósofo alemão, escritor, psicanalista, ele fala uma parada. Ele fala sobre abnegação. Isso é uma merda. Se você é mãe, você precisa se permitir amar. Se você é mãe, você precisa se permitir ser ouvida por você. Se você é mãe, você precisa se abrir para o amor, se abrir para a sua vida, se abrir para o seu corpo, se abrir para a sua alma, se abrir para as suas felicidades. Porque você está ensinando isso para sua filha, para o seu filho. Se você não quer desgraçar a vida deles, é muito simples. E eu acredito que nenhum pai, nenhuma mãe quer desgraçar a vida de um filho, né? Se você não quer desgraçar a vida dos seus filhos, faça coisas por você. Tá? Arruma um tempo para sair para namorar. Arruma um tempo para sair para cuidar do seu corpo, malhar, fazer exercício em casa. Bota eles na TV, mas faça isso por você. Arruma um tempo para você cuidar de sua alma. Arruma um tempo para você comprar uma roupa para você, um presente para você. Eu faço tudo pelos meus filhos. Todo o meu dinheiro eu compro presente para eles, meu filho. Eu não compro nada para mim. Eu faço tudo por você. Eu não saio. É por você, é por você, é por você. Tá ferrando a vida do seu filho e da sua filha, cara. Para com essa história. E eu vou te falar, nunca mais fala isso. Tá ferrando a vida dos seus filhos. Tá sendo covarde. Porque eles vão pensar em fazer qualquer coisa. Putz, cara, minha mãe, cara, ela abdicou, se abnegou de tudo. Caraca. Isso é uma covardia. Eles não vão ter coragem de ser eles mesmos, não vão ter coragem de viver a vida, não vão ter coragem de fazer nada, porque você está desgraçando a vida deles. Como eu vou ser feliz se minha mãe abriu a mão de tudo para eu ser feliz? Caraca, que peso é esse? Cara, me pesa. Só de falar isso, minhas costas, eu sinto um peso. Vocês sentem um peso? Como é que sua filha, seu filho vai viver um relacionamento incrível se você abriu mão da sua vida amorosa por eles? E outra, você está falando que eles são... Você está achando que você é bozona. Você está falando, sabe o quê? Que eles são os problemas da sua vida. Eu não malho porque eu tenho filho. Eu não estudo porque eu tenho filho. Eu não tenho dinheiro porque eu tenho filho.
Eu isso e aquilo porque eu não tenho filho. Ah, vai te catar, maluco. Vai te catar. Vai te catar. É porque você tem filho que você tem que malhar. É porque você tem filho que você tem que paquerar, namorar. É porque você tem filho que você tem que ter tempo para você, cara. Você vai ver pelos seus filhos, isso aí é a maior covardia com eles e com você. Tá bom? Agora, nossa, não falei a dica de ouro ainda. Vou te dar a dica de ouro agora, tá? Agora, a dica de ouro é a seguinte. Eu não tenho tempo de fazer um cocô direito porque meu filho fica batendo na porta. Isso é verdade. Eu sei. A Flávia, minha esposa, sabe. Mas, cara, reza para Nossa Senhora do Protetor das Crianças, passa a chave no banheiro e faça seu cocô. Quem é mãe e pai sabe o que é isso. Gente do céu, olha, nem um cocô a gente consegue fazer, gente. Olha, se você quer que seus filhos tenham uma tranquilidade para fazer um belo de um cocô, tenha tranquilidade para fazer o seu cocô. Tomar seu banho, se embelezar, escolher uma roupa com cuidado. Às vezes eu pego a roupa, tá do avesso. Nossa Senhora. Quando eu vou fazer cocô, ele senta... Não digo que nunca aconteceu, mas às vezes a gente tem que passar a chave. Tem que passar a chave, gente. Não dá. Tem que fazer um... Não, isso aí é uma necessidade ser humano fazer o seu cocô em paz, tá doido? Não, cocô é para você, é um momento de você olhar para sua alma. Ó, você só relaxando. Ai, coisa boa. Nossa, saudade de fazer um cocô em paz, né, gente? É muito bom. É muito bom, gente, mas tá tudo bem. Agora, dito tudo isso, eu quero falar uma coisa com vocês. Eu vou te dar uma dica preciosíssima agora. Sua mãe te ensinou certas coisas, certo? Certo. Seu pai te ensinou certas coisas. Meu pai me ensinou certas coisas. E eu tô falando sua mãe porque você é mulher. Ela foi a primeira referência de mulher para você. Meu pai foi a primeira referência de homem para mim. Perfeito. Só que ele nos ensinou várias coisas de forma direta e indireta. Ela te ensinou várias coisas de forma direta e indireta. Mas nem tudo que é necessário foi ensinado. Certo? Certo. Para você tornar-se uma grande mulher, você precisa curar a criança. Para eu me tornar um grande homem, eu preciso curar minha criança. Eu precisei curar minha criança. Certo? Certo. Agora, para você despertar a grande mulher, escuta essa. Você precisa andar com grandes mulheres. O que a gente aprende com os exemplos. Então você tem que agora começar a fazer um grupo de mulheres que você admira e aprender com ela, como se ela fosse uma mãe emprestada sua. Ela vai ser uma mestre sua, uma mãe emprestada. Caramba, eu gosto do jeito que essa mulher lida com o corpo dela. Só que você tem que sentir admiração por aquela pessoa. Admiração. Ela vai me ensinar sobre cuidar, amor próprio, da forma que eu gosto. Coisa que minha mãe não ensinou. E tá tudo bem, eu não estou julgando ela. Para você se tornar uma grande mulher, é importante andar com grandes mulheres. Uma mulher forte, que tem aquilo que vive aquilo que você gostaria que tudo que sua mãe tivesse te falado. Por um motivo ou outro, pela história que foi, assim como ela não te falou.
Agora, crie suas referências de grandes mulheres. Eu gosto da força dessa mulher. Eu gosto disso dessa mulher. Eu gosto como essa mulher trata o relacionamento dela. Eu gosto como essa mulher cuida da família dela. Eu gosto como essa mulher cuida dos projetos dela. Eu gosto como essa... seu círculo de mulheres. Entende isso? Meu pai não me passou tudo que eu tinha que saber. Essa foi minha história, essa foi a história dele. O pai dele não passou tudo que ele... Muitas coisas a gente tem que aprender por nós mesmos. É por isso que a gente cresce. É por isso que a gente tem que ir para o mundo, sair da asa do papai e da mamãe. E aí você tem que... Ítalo, eu tenho que começar a andar com homens de verdade, homens honrosos, homens que eu admiro. E aí eu cresço como homem. Aprendo o que me faltava como homem, observando outros homens honrosos. Você vai dar um salto observando outras mulheres honrosas, fortes, do jeito que você admira. Então, para de andar com essas carniças. Para de seguir um monte de gente do seu Instagram, carniça. Para de amizade de carniça. Para! E eu vou te falar uma coisa, tá? Você pode... Como, Ítalo? Eu não tenho acesso. Cara, Instagram... Essa pessoa está no Instagram que você admira, segue ela, assiste os vídeos dela, vê os stories dela, ouve os áudios dela, devora, lê, é uma Gisele Bündchen, compra o livro dela. Pensou, você está entrando na mente da Gisele Bündchen, cara. Por R$30, sei lá quanto é que custa. Eu olho o relacionamento da Gisele com Tom Brady, caraca, eu olho assim, nossa, muito bonito. É um espelhamento para mim. Eu estou aprendendo com aquele homem lá como ele trata a família dele. Porque a referência que eu vi, não tem certo nem tão errado, não é a referência que eu quero para mim, que eu vou criar para mim. Entende isso? Entende isso? E hoje eu estou perto de grandes homens que eu admiro e não foi barato não, tá? Eu faço parte de alguns grupos seletos que tem um grau de... Gente, eu invisto um alto valor só para estar perto de grandes mestres, grandes professores. Eu invisto alto. Quando eu não podia investir, eles eram meus mentores porque eu lia o livro. O T. Harv Eker, autor da Mente Milionária, ele é um mentor meu, sabia? Eu nunca falei com ele, eu não conheço ele, mas ele é o meu mentor. Eu li o livro dele 14 vezes. 14 vezes. É como se eu tivesse sentado com ele e conversado com ele várias vezes. Para de seguir esses carniças aí. Carniça tá com nada. O exercício de agora... Escuta, o exercício de agora é você seguir grandes mulheres. Tá bom? Esse é o exercício de agora. É você seguir grandes mulheres. Ah, não posso seguir homem? Claro que pode, gente, mas o exercício de agora é fazer isso. Depois você pode seguir, mas é agora. Tá bom? Gente, um grande beijo. Tamo junto. Se você gostou desse episódio, deixe um review positivo no podcast, tanto para Android quanto para iPhone. Se você quiser ouvir, só baixar o aplicativo. Você pode assistir esse episódio, a gravação, no meu canal Ítalo Ventura Podcast. Dito tudo isso, um grande beijo. A gente se vê no próximo episódio. E me segue no Instagram, @ItaloVentura, porque eu transmito esse podcast em primeira mão no Instagram, @ItaloVentura e ao vivo. Vai ser incrível ver você participando. Beijo.